Olá, eu me chamo Andressa Barcelos, sou enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, faço parte do NEPAV, que é o Núcleo de Estudos, Atenção e Prevenção às Violências, e hoje, então, dando continuidade ao matriciamento da Secretaria de Saúde, eu vou estar falando um pouquinho para vocês a respeito do preenchimento da ficha de notificação, né? Mais especificamente da ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, que é um instrumento muito importante que todos nós, profissionais da saúde, né, temos obrigação em preencher para notificar os casos de violência, assim contribuir no combate, né, a essas violências. Quando a gente fala, então, do ato de notificar, né, esse ato de notificar corresponde ao processo de informar os casos de violência à vigilância, né? Então, o sistema de informação de agravos de notificação, ele é um banco, né? Um sistema, como mesmo o próprio nome diz, um sistema que ele é alimentado principalmente por todas as notificações e investigação de casos de doenças e agravos que constam de uma lista nacional de doenças de notificação compulsória, assim como a violência. Então, esse banco, ele é alimentado com essas notificações. Daí a importância, né, de se notificar os casos para se alimentar esse banco. Esse banco, ele permite que todos os profissionais de saúde, né, que trabalham na vigilância e também os governantes, enfim, para que gerem ações de combate, porque permite que seja realizado um diagnóstico das situações locais do Estado, né, permite configurar e realizar uma amostragem de como está acontecendo, né, as situações de violência em cada região, definir os perfis tanto do agressor como das vítimas, para que sejam geradas políticas públicas, ações de combate e prevenção, com o intuito de melhorar, né, o oferecimento da saúde e também de programas, né, políticas públicas para toda a população, para todos nós, né? Então existe esse sistema que vocês podem estar vendo o link, que é o Sinan, né? Para se ter acesso ao Sinan, é importante, através da gerência de análise de situação em saúde, para que se tenha um cadastro. Então, aí na sua localidade, na sua região onde você trabalha, né, é importante que seja verificado com os gestores locais, né, para que o profissional responsável de lançamento das fichas no Sinan tenha esse acesso a esse sistema, né, porque é necessário para o lançamento das fichas. Então, dando continuidade aqui, como eu tinha dito, né, a importância e o objetivo, então, de se notificar. Por que a gente notifica, né? É importante porque é uma forma de democratizar a informação, né? Então, através do uso sistemático e de forma descentralizada desse banco, que é o Sinan, é possível que os profissionais de saúde tenham acesso às informações e, por meio disso, possam repassar à comunidade, que é por meio, então, de boletins e informes epidemiológicos. Ele é um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da ação da saúde, definir prioridades de intervenção, que é mais ou menos aquilo que eu tinha dito, né, de que é por meio da notificação que se consegue gerar políticas públicas e também permitir a avaliação do impacto das intervenções. Então, de tanto no planejamento das ações, como no impacto das ações que estão sendo realizadas para que posteriormente sejam implementadas ou modificadas, né, com o intuito de trazer benefícios à população. As notificações, então, segundo a Portaria 104 de 2011, as notificações de violência doméstica, sexual e outras violências, elas se tornaram compulsórias, né? Ou seja, obrigatórias para todos os serviços de saúde públicos e privados,
no Brasil. Então, desde 2011, as notificações de violência elas são obrigatórias nos serviços públicos e privados. Mais recentemente, então, em 2014, as violências, a lista de doenças e agravos de notificação compulsória atribuiu caráter imediato, ou seja, em até 24 horas do atendimento dessa violência, que são os casos de violência sexual e as tentativas de suicídio. Então, aqui hoje no Distrito Federal, todo profissional que atender um caso de violência sexual ou tentativa de suicídio deve imediatamente comunicar ao CIEVES. Aqui tem o e-mail ou o telefone, então, pelo meio mais rápido, né, mais possível do profissional naquele momento, é claro que depois dos atendimentos necessários, mas em até 24 horas é necessário comunicar aos CIEVES, né? Para que se faz essa comunicação? Essa comunicação ela tem o intuito de acionar de forma mais rápida e eficaz os serviços que poderão oferecer suporte para essa vítima, né? Então, no caso da violência sexual, a vítima ela precisa ter acesso rápido à contracepção de emergência, ao uso de profilaxias, né, para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e, dependendo do caso também, um atendimento mais imediato com relação à sua saúde mental. No caso de autoprovocada, né, que são as tentativas de suicídio, deve-se também o mais precocemente possível acionar serviços de saúde mental para oferecer um acompanhamento psicológico para essa pessoa. Então, por isso, se tornou obrigatório, em até 24 horas, o atendimento, comunicar aos CIEVES, né, aqui no Distrito Federal. Com relação, então, à obrigatoriedade, né, eu venho falando, então, dessa notificação ser compulsória, né, das leis trazerem o fato da obrigatoriedade, né, dessas notificações serem realizadas pelos profissionais da saúde, e já existem bastantes leis, né, que trazem essa redação da obrigatoriedade. Então, aqui, só para a gente citar mesmo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e também as leis de violência contra a mulher. Todas elas trazem a obrigatoriedade do profissional de saúde que atende o caso de violência em comunicar, em realizar essa notificação. A portaria 1271, então, de 2014, né, eu trouxe aqui para vocês a redação, né, da portaria, que diz que a notificação compulsória ela é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente em conformidade com o artigo. A notificação ela deve ser realizada diante da suspeita ou confirmação da doença, de acordo com o estabelecido na portaria. Então, qualquer profissional, né? Aqui, como vocês podem ver, citado médico e outros profissionais. Então, é o profissional enfermeiro também, é o médico, é o assistente social, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, todos os profissionais de saúde, né? Ali diz que o primeiro que tiver contato, que tiver conhecimento da situação de violência, deve-se realizar a notificação. Diante da mera suspeita, já é suficiente para realizar essa notificação, porque é por meio disso que a gente pode, de alguma forma, né, atuar de modo protetivo com essa vítima. Então, quais as violências, né? Quais as violências que eu vou estar notificando? Quais as violências que fazem parte dessa ficha de notificação de violência interpessoal? Então, aqui a gente tem todas as violências que constam dessa ficha, que é a violência física, as tentativas de suicídio, que também fazem parte da mesma ficha, o trabalho, a violência de trabalho infantil, a intervenção legal, a violência financeira, né? Que é quando a pessoa se apropria dos bens de outras pessoas ou impede que ela usufrui do próprio
rendimento, né, financeiro dela. Tráfico de pessoas, negligência, que é quando a pessoa que deveria proteger e oferecer cuidados a essa pessoa, ela bloqueia ou deixa de prestar assistência, acontece muito com crianças, né? A violência de tortura, a violência psicológica e a violência sexual. Então, todas essas violências são objeto de notificação dessa ficha. Quando, então, né, como que a gente considera, né, quando que eu vou, criança, adolescente, mulher, quando que eu vou notificar? Então, toda essa minha fala, ela está embasada no instrutivo da ficha de notificação, né? O instrutivo, ele segue as faixas etárias da Organização Mundial da Saúde. Então, violência contra a criança caracteriza na faixa etária de 0 a 9 anos. A violência do adolescente é de 10 a 19. Então, além do ato de notificar, que é registrar, né, a informação da violência naquele banco de informação que é o SINAM, é necessário realizar uma comunicação externa. O artigo 13 do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que em casos de violência contra a criança e o adolescente, é obrigatório também comunicar ao Conselho Tutelar e às autoridades competentes, para que também sejam implementadas ações de proteção dessa criança e desse adolescente. Com relação à violência contra o idoso, que são pessoas com 60 anos ou mais, também existe essa necessidade de obrigação de comunicação à autoridade policial, ao Ministério Público ou à Central Judicial do Idoso, né? A gente considera também essas crianças, adolescentes, pessoas idosas, né? Pessoas com deficiência, são públicos vulneráveis. Então, além de notificar, é importante realizar essa comunicação aos órgãos de proteção. No caso da violência contra a mulher, em todas as idades é necessário fazer a notificação de qualquer violência que acometa essa mulher em qualquer idade, né? Segundo a Lei 10.778, né? Houve agora uma lei, a 13.931, que ela alterou a redação dessa Lei 10.778, que ela agora diz o seguinte: os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no prazo de 24 horas para as providências cabíveis e para os fins estatísticos. Então, o que aconteceu? Antes, a mulher, né, em qualquer risco iminente de vida, já havia-se a obrigação de se notificar. Só que agora veio essa lei alterando, dizendo que qualquer indício ou confirmação de violência contra a mulher deve se comunicar à autoridade policial em 24 horas. O que acontece com isso? Antes, se a mulher ela estivesse, ela poderia estar, poderia se conversar com ela e orientar que ela mesma fizesse. Agora essa lei traz que os profissionais devem realizar essa comunicação. E isso está sendo discutido, né? Então, com toda essa rede da segurança pública, né? No caso, com a polícia, né? Para se criar um fluxo que atenda de forma tranquila e humanizada, né? Esses casos de violência contra a mulher, para que a gente tenha um cuidado com relação a isso. Então, esse fluxo de alteração ele está sendo elaborado juntamente com a Secretaria de Saúde. Eu gostaria, então, só de trazer, né, esse cartaz que foi elaborado lá pela equipe, né, por toda a nossa equipe, lá juntamente com os parceiros, e trazer um pouquinho essa reflexão com relação a esses sinais de violência doméstica e risco de feminicídio, para que nós, profissionais de saúde, já vamos nos ambientando, né, com esses sinais que são já indicativos de risco para o feminicídio. Então,
o aumento da frequência ou intensidade da violência em período curto de tempo é sinal de risco de feminicídio para a mulher. Doenças mentais na vítima ou no agressor, especialmente sintomas maníacos ou psicóticos, dependência de álcool ou drogas, depressão ou ideação suicida. Fácil acesso à arma de fogo pelo agressor, histórico de violências graves anteriores, dependência econômica e emocional, gravidez e lactância da vítima nos últimos 18 meses, vítima isolada da rede social, separação ou tentativa de separação recente do agressor, conflitos relacionados à guarda de filhos, comportamentos controlador, perseguidor, ciumento, agressor possui instabilidade profissional ou é desempregado, ameaças de morte à vítima e vítima com grave receio de agressões futuras. Então, isso aqui foi mais para a gente trazer essa reflexão para nós, profissionais, que quando a gente está lá na ponta para atender essa mulher, isso são sinais que chamam a atenção, que devem chamar a atenção de todos nós profissionais, né? Para que essa vítima possa estar a um risco de ser acometida de um feminicídio. Com relação, então, dando continuidade, né, à necessidade de notificar as violências, os públicos, né, a violência contra o indígena também é objeto de notificação em ambos os sexos e todas as idades, e, além disso, é importante também acionar a FUNAI. A violência contra a pessoa com deficiência, também ambos os sexos, e a necessidade de também comunicar à autoridade policial e ao Ministério Público. A população LGBT em ambos os sexos e todas as idades, e o estupro de vulnerável, né? Que é menores de 14 anos em atividade sexual, mesmo que consensual, né? Então, aquela adolescente que chega no posto de saúde ou no hospital, grávida ou com relato de atividade sexual, já se torna necessário a notificação dessa adolescente, porque a lei ela entende, né, segundo o artigo 217-A do Código Penal, que pessoas menores de 14 anos em atividade sexual, mesmo que ela diga que foi por querer, né, por vontade própria, deve se notificar. Deve-se notificar, registrar no SINAM, né, a ficha de notificação e comunicar ao Conselho Tutelar também. Bom, então entrando aqui, né, de uma forma mais prática, para a gente visualizar, então, a ficha de notificação, essa é a ficha de notificação vigente que a gente tem hoje aqui no Distrito Federal para realizar as notificações de violência interpessoal e autoprovocada. Né, aqui vocês podem ver que onde está essa setinha, para que vocês aí nos locais de trabalho saibam qual é a ficha vigente, ela traz como referência a 07/2015. Então, quando vocês aí nos locais de trabalho pegarem a ficha para saberem se é a ficha correta, é só verificarem nesse campo inferior, né, onde está circuladinho aqui, é a referência 7/2015. E essa é a ficha mais atual que a gente tem. Ela traz algumas alterações, né, como eu vou estar demonstrando aqui passo a passo para vocês, poucas alterações, mas que contribuem muito para o profissional. Então, o campo de foi incluído o campo de autoprovocado e tentativas de suicídio, que antes não tinha, né? E também o campo de assinatura. Então, não é necessário mais que o profissional se identifique nessas fichas. Então, vamos seguir aqui passo a passo, né? Cada pedacinho da ficha de forma breve, mas só para a gente ir se familiarizando, né? Eu sei que muitas pessoas, quando olham para essa ficha, pensam que é uma ficha muito grande, é uma ficha demorada, nossa, eu trabalho nas portas de entrada, então em pronto-socorro, né, que normalmente essas fichas são preenchidas mais, elas devem ser preenchidas, né, no primeiro contato com a vítima, então, nas portas de emergência, né, do centro obstétrico e dos PS. Eu sei que a atividade rotineira, né, puxado, são bastantes casos o tempo todo,
Mas, a partir do momento que a gente consegue compreender, né, o quão importante é esse instrumento e o tanto que, a partir dele, são geradas ações, né, em benefício da pessoa que está sendo atendida e contribui também para o trabalho do profissional, a gente começa a perceber e achar um tempinho para preencher essa ficha, né? Vocês vão ver aqui que ela é uma ficha grande, sim, ela é uma ficha grande, mas, porém, ela existe campos somente de marcação, o que faz o preenchimento dela ser um pouco mais autoexplicativo e didático também. Vocês vão perceber aqui que em cada local existe uma resposta. Então, eu preciso sempre marcar um item nessa ficha. Esse primeiro cabeçalho aqui são os dados gerais, né? Então, a princípio, o que vai ser preenchido aqui? A data de notificação, que é o dia que você está identificando esse caso, você vai estar colocando aqui. Aqui, unidade notificadora é o local que está sendo notificado. Então, normalmente é uma unidade de saúde, né? O hospital, uma unidade de saúde, vai marcar aqui no quadrinho número 1. Então, aqui, ó, vocês vão ver que sempre, quando eu digo que sempre tem uma opção para marcar, é que aqui vocês vão ver, ó, que tem os números com relação ao que está sendo apresentado. Então, se eu estou no hospital, é um instrumento da saúde, né? A ficha de notificação. Os profissionais de saúde é que vão preencher. Então, aqui, eu vou marcar aqui, eu trabalho num posto de saúde, eu trabalho no hospital, eu vou marcar aqui número 1, unidade de saúde. Aqui eu vou pôr a data e aqui a data da ocorrência. Então, esses são campos obrigatórios, são campos que para nós que estamos lá para lançar e depois para fazer a análise, né, da vigilância desses dados, são muito importantes para todos nós, que esses dados sejam preenchidos, né? Então, aqui, ó, mesmo que esse primeiro, ó, nesse primeiro cabeçalho, então a gente vai colocar o quê? 4 informações, né? Que é marcar aqui comunidade de saúde, no campo 7 e 8, colocar qual é a unidade de saúde. Então, se eu trabalho no hospital, né, da Asa Norte, eu vou marcar número 1, unidade de saúde, nome da unidade notificadora, HRAM, para identificar de qual local essa notificação está sendo gerada. E é importante, lembrando que quem pode fazer isso são só as unidades que possuem CNES, que é o Cadastro Nacional, né? Mas todos os hospitais possuem, sim, as unidades básicas de saúde também. Para o próximo passo, a gente tem, então, a notificação individual, que é o quê? Os dados da pessoa, os dados da vítima. Então, é o nome, a data de nascimento dessa pessoa. Aqui eu vou colocar quantos anos e colocar, ó, se for dia, mês ou ano, não é? No caso de criança, pode-se colocar, por exemplo, 2 meses, então eu coloco 02, e no quadradinho 3, que se refere a 2 meses. Se for 2 anos, eu coloco 02 e no quadradinho 4, que se refere a 2 anos. Aqui, sexo, eu também tenho o quadradinho, então vocês vão percebendo que todas as informações elas vão ser respondidas somente no quadradinho. Então, isso facilita muito para preencher, porque eu não preciso ficar descrevendo, né? Eu vou precisar só estar marcando. Se ela está gestante, eu tenho aqui os trimestres. Se ela não está gestante, eu tenho a opção de marcar não. Então, eu não posso deixar esse campo aberto, porque para a pessoa que faz a análise da ficha, se eu pego uma ficha dessa e ela está escrito número 5, eu vou saber que é não, né? Se ela não está escrito nada, eu não vou saber. Eu não posso presumir que essa pessoa esteja grávida. Né? No caso de uma criança, por exemplo, se ela tiver 2 meses, então eu coloco 2 meses, né? Número 3, sexo feminino, se for o caso, ou masculino. E nesse campo, no caso, gravidez, numa criança de 2 anos, o que acontece? É um campo que não se aplica.
Então, é um campo que eu vou marcar o quê? Número 6, ele não se aplica. Eu não vou deixar esse campo em branco, eu vou ter uma resposta para ele. Esse dado, próximo dado, que é a raça-cor, né? Definir, então, lembrando que a raça-cor, ela é autodeclarada, então a pessoa precisa expressar qual é a cor dela. Esse campo a gente solicita que seja preenchido, porque a maioria das fichas desse campo vem em branco, é um dado importante para a gente definir o perfil. Aqui a escolaridade e o nome da mãe, também muito importante. Seguindo, então, os dados da residência, que é os dados, as informações de onde a pessoa mora, né? Então, o município, né? Então, eu vou colocar aqui, o município vai ser Brasília, se for residente em Brasília. O distrito vai ser Santa Maria, Gama, Taguatinga, né? As regiões administrativas. Aqui o endereço, né? Telefone, se for zona urbana ou rural, marcar também com a opção. Os dados da pessoa atendida. Aqui se aplica para as pessoas, no caso, nome social, é para público LGBT, LGBT não, para os casos de pessoas que se definem como travesti, né, que possuem nome social. Então, é um dado importante, né, para essas pessoas, né, que elas têm esse direito de serem atendidas pelo nome social que elas preferem, né, o estado civil, orientação sexual, então, se possui algum tipo de deficiência, e aí marcar se houver. Se for um campo que se a pessoa não houver nenhum tipo de deficiência, ele deve ser marcado como não, e os outros itens também, né? Se esse item é como não, os outros não se aplicam. Ou se é um item que sim, marcar o que for sim com um e os que não forem com não. Então, sempre há uma opção para ser marcada. Os dados da ocorrência, né? Então, isso aqui se refere à situação de violência, ao fato que aconteceu, né? Aonde que aconteceu. Então, o maior número de informações possíveis, né, que você consiga, para você estar registrando aqui nesse lugar, que é onde aconteceu, né, a violência. Se aconteceu outras vezes, aqui, se tratar de uma violência, de uma tentativa de suicídio, aqui tem a pergunta: a lesão foi autoprovocada? Se sim ou se não, né? Nos casos de tentativa de suicídio, essa opção é sim. E aqui o tipo de violência, né? Qual foi a motivação para essa violência e qual foi a violência cometida? É importante destacar nesse campo que a ficha de notificação ela é realizada para que uma violência seja marcada, seja registrada. Então, a gente percebe que nos atendimentos de casos de violência sexual, por exemplo, ela sempre vai estar acometida junto com uma outra violência, né? Por exemplo, a violência psicológica, que ela está presente em quase todos os tipos de violência. Só que eu preciso me sensibilizar, né? Me atentar para qual é a violência ali que gerou, né, vamos dizer, a principal violência. Então, uma violência sexual, eu marcaria a opção aqui 1 para sexual e as demais 2 que seria não, porque a violência sexual foi o fato principal que possivelmente também, através da violência sexual, foi gerada uma violência psicológica, né? Porque a gente percebe que vários casos de violência, né? Existe uma força corporal, às vezes é usada uma arma branca, uma arma de fogo, né? Existe a ameaça. Então, tá tudo envolvido, né? Aqui também, ó, tem o campo para estar marcando esses meios de agressões. Então, é importante que, se houve uma violência sexual e uma violência psicológica, que são fatos isolados, né? Que os dois trouxeram consequências grandiosas para essa pessoa, é importante então que se façam 2 fichas, uma para violência sexual e uma para violência psicológica. Agora, a violência psicológica em razão da violência sexual,
marca-se somente a violência sexual, né, que foi a desencadeadora, então, da situação, né, do agravo mental para essa pessoa. Tão importante, né, a gente perceber que essa violência sexual acomete bastante, né, as vítimas, que existe um campo somente para ela. Então, aqui é para marcar qual foi o tipo de violência, né? Se trata de assédio, estupro, pornografia, exploração ou outros, e o procedimento, porque a vítima ela precisa receber em até 72 horas, o prazo máximo do fato ocorrido, né? A profilaxia. Hoje a gente já tem todos as unidades de atendimento de pronto-socorro, né? Das regiões de saúde, entregue o kit de profilaxia para 28 dias, né? Ele foi regulamentado agora para ser entregue para a vítima, para ela fazer esse tratamento e depois, posteriormente, dar o segmento, né, no ambulatório, para verificar, né, nos períodos de exames laboratoriais e poder monitorar essa situação de saúde. Então, aqui, quando a pessoa ela é atendida e recebe a profilaxia, existe o campo, né, para preencher com quais foram as profilaxias que essa paciente, que essa vítima recebeu. Esse campo é muito importante até para quem vai dar seguimento depois com essa vítima, né, nos ambulatórios, porque às vezes a pessoa não sabe se ela recebeu e a vítima ela não sabe contar às vezes, porque é um momento de fragilidade para ela. Então, o profissional ele deve se atentar muito a esse preenchimento também, porque no segmento em rede depois é muito importante para o monitoramento saber se a pessoa recebeu, o que ela recebeu, né? A contracepção de emergência para evitar a gravidez proveniente do estupro. Então, é muito importante se atentar para o preenchimento desse campo também. Aqui a gente tem os dados do provável autor, né? Então, aqui, lembrando que na mera suspeita, gente, a gente percebe que as pessoas ficam um pouco com receio mesmo de preencher. Mas aqui se trata de suspeitas, né? Então, você pode estar colocando, não necessariamente deve ser aquela pessoa, mas a suspeita, o que levou à suspeita, né, desse autor, tem as opções aqui para marcar, tem o campo outros, se tratar de outro, de alguma outra que não esteja aqui, né, demonstrado, se é masculino ou feminino, se é suspeita de uso de álcool ou não, e qual o provável ciclo de vida, né? Qual a idade dessa pessoa. Isso ajuda muito depois também para as comunicações externas, né? Que a polícia vai estar fazendo para a investigação. Então, é importante esse campo ser preenchido também. Vocês vão ver aqui que tem a opção 1, 2 e ignorado. Quase finalizando, então, evolução e encaminhamentos, para onde demandou, né, os encaminhamentos dessa pessoa, dessa vítima que foi atendida. Então, ela foi encaminhada, né, para uma unidade básica, ela foi, no caso aqui de criança e adolescente, a comunicação ao conselho tutelar, importantíssimo marcar esse item, realizar. Se não foi possível realizar, deixar registrado para a próxima pessoa, né, para o próximo equipamento de saúde, dar continuidade. Mas a gente sempre pede para ter atenção, porque quanto mais cedo, mais precocemente se realizar essas comunicações, maior será a proteção dessa vítima. E, por último, as informações complementares, né, que é o campo de observações. Esse campo, pessoal, normalmente ele é ignorado nas maiorias das fichas, mas aqui eu reforço a importância do preenchimento desse local, porque aqui é o momento em que você pode colocar todas as informações descritas que podem complementar a ficha, né, e a situação, né? Um breve relato do caso ajuda bastante. Quando se tratar de suspeita, importante registrar. Trata-se de uma suspeita.
Se não foi possível comunicar ou se comunicou, colocar já foi informado o Conselho Tutelar, já foi informado Central Judicial do Idoso ou Ministério Público. Isso ajuda muito, né? Nos casos de gravidez na adolescência, né? Mesmo que consensual, registrar que foi informado por conta disso. Então, aqui é um breve relato do caso, breve, e as informações que são importantes para a pessoa que vai dar o seguimento com essa vítima, né? Vocês podem perceber que não existe mais o campo de assinatura, então não é necessário o profissional se identificar para fazer a notificação, tá bom? E por fim, né, a gente tem aí os Centros de Especialização de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual Familiar e Doméstica, que é o antigo PAV, aí na sua região. Se você procurar, é importante que você conheça esse local, que é a Rede de Flores aqui do Distrito Federal, né? Esse local especializado, né, com uma equipe multiprofissional que recebe essas vítimas para dar acompanhamento, né, biopsicossocial, né, e oferecer esse suporte. Aí na sua região, normalmente é importante que você verifique como está sendo esse fluxo local, mas a maioria dos CEPAVs recebem sim a ficha de notificação. Você pode estar enviando essa ficha para eles, é o disparador do serviço deles, para que eles tomem conhecimento dessa vítima e acionem e recebam ela para continuidade no seu local de trabalho, né, no seu CEPAV aí local, e é um meio de atendimento a essas vítimas, né, juntamente com outras instituições e intrasetoriais. Então, é importantíssimo que você aí conheça esse local, né, para que você se ambientalize e sejam parceiros, né, para o combate aí da violência das pessoas em situação vulnerável, né? Por fim, eu gostaria de agradecer, né, salientar aqui mais uma vez a importância da notificação, né? A gente pede mesmo que a partir do momento que a gente sabe, né, da importância dessa ficha, do quanto é um instrumento que contribui muito, né, para toda a geração de política pública e atendimento às vítimas, a gente consegue fazer um bom trabalho e poder contribuir junto, né, nessa luta incessante aí das vítimas de violência. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, que me ouviram, e muito obrigada. Até mais, até breve, e um abraço.